Você já se sentiu como se estivesse perdendo a si mesmo dentro de um relacionamento? Casamentos tóxicos podem nos levar a questionar nossa própria realidade, nossa autoestima e até nossas escolhas mais básicas. Vamos mergulhar juntos nas histórias que podem ser difíceis, mas necessárias, para entender como recuperar o controle da nossa própria vida. Identificação de comportamentos tóxicos. Você já parou para pensar em como certas atitudes podem envenenar os relacionamentos? Pois é, estou falando dos comportamentos tóxicos, que infelizmente são mais comuns do que gostaríamos. Estes padrões de interação podem transformar relações que deveriam ser fontes de apoio em verdadeiros campos de batalha emocionais. Vamos detalhar isso. Primeiro, pense em atitudes que minam a autoconfiança de alguém. Críticas constantes, depreciar as conquistas do outro, comparações que colocam a pessoa sempre em desvantagem. Soa familiar? Essas são ferramentas de quem deseja manter o controle emocional sobre o parceiro. E o que dizer da manipulação emocional? Essa é uma tática especialmente insidiosa. Quando alguém faz você se sentir responsável pela sua própria infelicidade, isso não só é injusto, mas também desgastante. Mas não para por aí. A toxicidade pode ser ainda mais explícita quando uma pessoa tenta controlar as escolhas pessoais do parceiro, desde a forma como se veste até com quem pode ou não se relacionar. Imagina só, estar em uma relação onde suas escolhas pessoais não são realmente suas. Por que é importante estar ciente desses sinais? Porque reconhecê-los é o primeiro passo para transformar a dinâmica de um relacionamento destrutivo, ou mesmo decidir se afastar dele. Agora, eu pergunto a você, já observou algum desses sinais em seus relacionamentos? Como isso te fez sentir? Lembre-se, o objetivo aqui não é apenas identificar o negativo, mas encorajar uma mudança para relações mais saudáveis e respeitosas. Você merece relacionamentos que te elevem, não que te puxem para baixo. Que tal começar hoje a fazer essa transformação? Vamos juntos nessa jornada de desenvolvimento e autoconhecimento. Não seria incrível transformar nossas interações e criar laços verdadeiramente significativos e positivos? Impacto emocional e psicológico. Dentro do labirinto escuro de um casamento tóxico, os efeitos sobre a mente e o coração podem ser tão sinistros quanto os monstros de uma história de terror antiga. A exposição contínua a comportamentos prejudiciais não apenas desgasta o conforto do dia a dia, ela planta sementes de ansiedade e depressão, florescendo em um jardim sombrio de desespero psicológico. Em casos mais extremos, pode até dar origem ao transtorno de estresse pós-traumático, um estado de alerta constante, como um alarme que não cessa, sempre à espera do próximo golpe ou palavra cruel. Mas além dos horrores óbvios, há um impacto mais silencioso e igualmente devastador, a erosão da autoestima e um isolamento emocional profundo. Viver na defensiva, sempre tentando desviar das sombras de desagrados ou conflitos, cria uma barreira não apenas contra aquele que nos prejudica, mas frequentemente também contra amigos e familiares. Estar sempre sob vigilância, medindo cada palavra ou ação, torna a existência exaustiva e profundamente solitária. Como então podemos enfrentar esses espectros? Reconhecendo que ninguém deveria navegar por essas águas tempestuosas sozinho. É essencial buscar o apoio de amigos, família ou profissionais, faróis de luz que podem guiar-nos de volta a terras mais seguras. Você já se viu na penumbra dessas experiências ou conhece alguém que se embrenhou por esses caminhos? Como foi, para você ou para eles, traçar uma rota de fuga dessas sombras? Entender que buscar ajuda e tratamento são atos não de fraqueza, mas de força imensa, é crucial.
Se você se encontra nesse nevoeiro, considere que buscar ajuda é um passo corajoso em direção à recuperação do seu bem-estar e felicidade. Você não está sozinho nesta jornada sombria. Vamos juntos descobrir um caminho para a recuperação e a reconstrução de uma vida repleta de luz e alegria. O primeiro passo pode ser o mais desafiador, mas também o mais vital. Que tal dar esse passo hoje? Comunicação destrutiva. Já parou para pensar que as palavras são como feitiços? Em relações embebidas em toxicidade, a comunicação destrutiva é o vilão que se esconde sob o manto da conversa cotidiana, um feiticeiro sombrio que pode corroer os fundamentos mais vitais de qualquer vínculo humano. Considere o cenário: diálogos tecidos com críticas implacáveis, sarcasmos que cortam como lâminas e comentários que encolhem a alma do outro. Estas são as armas de escolha da comunicação destrutiva. E então, temos a comunicação passivo-agressiva, aquela em que o descontentamento se infiltra sorrateiramente, lançado através de ironias sutis ou pequenas ações que escondem tempestades de verdadeira insatisfação. Estas formas venenosas de interagir não apenas desgastam o entendimento mútuo, mas também transformam a resolução de conflitos em uma tarefa hercúlea. Como é possível construir pontes de diálogo quando as próprias palavras utilizadas servem para desmoronar a fundação de confiança e respeito mútuo? Então, o que fazer para desenfeitiçar esse cenário? O primeiro passo é reconhecer esses padrões nefastos. Uma vez identificados, podemos começar a tecer novas formas de comunicação, mais construtivas e curativas. Imagine, agora, um relacionamento onde cada palavra serve para edificar, não para demoler, onde cada troca é uma chance de fortalecer os laços, não de desgastá-los. Isso seria, de fato, uma revolução nas interações diárias. Se essas ideias ressoam com você, por que não começar hoje a remodelar sua maneira de se comunicar? Experimente substituir críticas por feedbacks construtivos, sarcasmo por sinceridade e ironias por expressões claras de sentimentos. Adotar essas mudanças não apenas pode transformar as dinâmicas de suas relações, mas também revolucionar a maneira como você se conecta com o mundo ao seu redor. Será que não é hora de começar essa mudança mágica? Isolamento social. Em nossas vidas, entrelaçadas por histórias e sonhos, encontramos às vezes portas disfarçadas de amores que, ao invés de nos abrirem mundos, nos prendem em labirintos sombrios. Os parceiros tóxicos, maestros desses labirintos, têm um truque especialmente cruel na manga: o isolamento social. Imagine um feiticeiro sombrio, sussurrando desconfianças sobre amigos e familiares, como quem lança um feitiço sutil. Eles pintam aqueles que você ama com cores de dúvida e perigo, desenhando um mundo onde só eles parecem ser seu verdadeiro refúgio. "Por que precisas deles quando me tens aqui?" dizem com palavras que parecem cuidado, mas são cadeados, fechando as portas que levam aos outros. Este feiticeiro, seu parceiro, também pode tecer uma teia de ciúmes e mal-entendidos, transformando cada convite de amigos em uma ameaça, cada saída em uma traição. Eles pedem sua atenção como um lorde exigente, cada momento longe visto como uma afronta pessoal. Pouco a pouco, o mundo externo desaparece, substituído por uma narrativa que só eles escrevem, onde você é a personagem principal, mas não a autora. E o que é pior, ao ser isolado, você perde não apenas as pessoas, mas partes de si mesmo, os reflexos de sua identidade que amigos e familiares refletem de volta para você. Um coração solitário pode facilmente esquecer seu próprio valor, acreditando nas sombras lançadas por esse feiticeiro tóxico. Mas aqui está o segredo para quebrar o feitiço. Cada história tem poder, e reconhecer que você está preso é o primeiro passo para reescrever o enredo. Conversar com alguém de fora do labirinto, seja um amigo antigo ou um conselheiro sábio,
pode ser como abrir uma janela em um quarto há muito fechado. O ar fresco da perspectiva pode limpar as sombras, mostrando que as portas que pareciam trancadas estão apenas fechadas, esperando que você as abra novamente. Então, enquanto caminhamos por este mundo tecido de histórias, lembremo-nos de que as mais importantes são aquelas que nos contam quem somos quando estamos juntos. E contra um feiticeiro tóxico, o antídoto mais forte é uma aliança de corações abertos e mentes claras. Não deixe que alguém reescreva seu conto de modo que você perca suas conexões. Afinal, mesmo nos contos mais sombrios, a esperança pode ser uma heroína poderosa. Dependência emocional e financeira. No palco escuro de um relacionamento tóxico, a dependência emocional e financeira se revela como uma marionete dupla, habilmente manejada pelas mãos de um abusador astuto. Imagine, se quiser, uma dança sinistra em que um dos dançarinos, em vez de conduzir com gentileza, prende os fios de seu parceiro, guiando cada passo, cada movimento, com uma precisão que aprisiona ao invés de libertar. Em uma dessas mãos, o abusador segura as rédeas financeiras. Com um controle quase mágico, ele limita o acesso ao tesouro comum. O ouro que deveria servir para sustentar e enriquecer o lar, agora transformado em cadeia. Informações sobre o estado desse tesouro são escondidas, como se fossem segredos sombrios em uma história de fantasmas, deixando o parceiro em uma ignorância nublada, sempre hesitante, sempre dependente. Na outra mão, o manipulador tece fios de dependência emocional. Com palavras que são como encantamentos, ele sussurra dúvidas e medos, tecendo uma tapeçaria que retrata o mundo externo como um lugar terrivelmente incerto, onde o parceiro seria incapaz de sobreviver sozinho. Sem mim, o que você é? Sem mim, como poderia enfrentar o grande e assustador teatro do mundo? Diz o abusador com a voz melodiosa de um vilão de conto de fadas. Esses fios, emocionais e financeiros, entrelaçam-se, criando uma rede que pode parecer inescapável. Mas como em todas as boas histórias, mesmo aquelas tecidas com sombras e desespero, há sempre uma faísca de esperança. A chave para a libertação muitas vezes repousa na descoberta de um próprio poder esquecido. O poder de questionar, de buscar ajuda, de alcançar aqueles que podem cortar os fios e desfazer os nós. Em nosso mundo, repleto de contos e advertências, lembrar-se de que cada um de nós é o autor de sua própria história é vital. É possível reescrever os capítulos, transformar o enredo e, quem sabe, encontrar um final não de dependência, mas de renovação e força redescoberta. E nessa jornada, a ajuda de amigos, familiares e profissionais não é apenas um recurso, é uma poderosa magia pronta para ser invocada. Efeitos nos filhos. Em um reino esquecido, onde os ecos de risadas infantis deveriam preencher o ar, a sombra de casamentos tóxicos muitas vezes lança longos dedos frios, tocando a mente e o coração das crianças que ali habitam. No palco deste lar, onde deveria ser encenada a peça da segurança e do amor, uma tragédia sutil se desenrola, moldando as pequenas almas que a observam. As crianças, esses pequenos espectadores, aprendem com o que veem, absorvendo os diálogos e as dinâmicas de seus primeiros mestres, os pais. Em casas assombradas por tensões e conflitos, elas podem começar a ver os comportamentos disfuncionais como normais, como se estivessem assistindo a um roteiro que, embora triste, é o único que conhecem. Essas lições inadvertidas se enraizam profundamente, influenciando suas futuras interações, pintando suas expectativas de relacionamentos com cores sombrias de desconfiança e medo. Além disso, como pequenos barcos em um oceano tempestuoso, essas crianças podem ser agitadas pela ansiedade e pela depressão, pequenas embarcações vulneráveis ao grande mar do estresse doméstico.
Comportamentos problemáticos emergem como SOS lançados em garrafas, tentativas desesperadas de chamar atenção para sua angústia oculta. Porém, mesmo neste cenário sombrio, há esperança. A consciência dos adultos ao redor pode ser como o farol na névoa, guiando para águas mais calmas. Intervenções amorosas, sejam através de palavras de conforto ou através da busca de ajuda profissional, podem começar a reparar o palco quebrado, reconstruindo um lar de amor e segurança. Lembre-se, cada criança é como uma história ainda não escrita, cheia de potencial para aventuras e alegrias. É nossa tarefa, como guardiões dessas histórias vivas, garantir que o capítulo de sua infância seja repleto de amor e cuidado, para que possam crescer, não como sombras de si mesmas, mas como seres plenos e resplendentes, prontos para escrever seus próprios épicos de vida. Ciclos de abuso. Em um reino sombrio onde o amor deveria reinar, muitos lares são palco de um ciclo terrível que se assemelha a uma montanha-russa encantada, mas de um encanto que é mais uma maldição do que um feitiço de felicidade. Este ciclo de abuso em casamentos tóxicos segue um roteiro repetitivo e doloroso, onde a tensão cresce silenciosamente como uma névoa antes da tempestade, até que se transforma em incidentes de abuso claros e violentos, rompendo a calmaria com a ferocidade de um trovão. Após o estrondo, segue-se um período de reconciliação, onde promessas de mudança e gestos de afeto são como o sol tímido que tenta perfurar as nuvens após uma tempestade. Uma calma aparente que sussurra esperanças de paz duradoura. Contudo, como em muitos contos de fadas sombrios, esta paz é ilusória, apenas o prelúdio para a próxima ascensão da tensão, reiniciando o ciclo terrível. Este ciclo cria uma montanha-russa emocional para aqueles presos em seu trajeto sinuoso. Os altos e baixos desgastam o espírito, fazendo com que a realidade se torne um borrão e a esperança de escapar pareça um sonho distante. As vítimas dessa montanha-russa frequentemente se sentem desorientadas, incapazes de discernir entre o amor genuíno e as manipulações que as mantêm ligadas ao ciclo. Como contadores de histórias e observadores da natureza humana, devemos reconhecer que esses padrões de abuso são como fios escuros tecidos nas tramas de relacionamentos que deveriam ser seguros e amorosos. É crucial, então, que aprendamos a identificar esses padrões e ofereçamos apoio àqueles que tentam desembaraçar-se desses laços, para que possam finalmente sair da montanha-russa e encontrar um caminho em um jardim onde o verdadeiro amor e respeito floresçam, longe das sombras de medo e controle. Estratégias de enfrentamento. Em um mundo onde cada relacionamento deveria ser uma tapeçaria tecida com fios de amor e respeito, a realidade de um casamento tóxico pode muitas vezes parecer um enredo extraído de um conto mais sombrio. Para aqueles que se encontram emaranhados nesses fios menos gentis, existem estratégias para buscar clareza e cura. A primeira abordagem é a terapia de casal, onde um guia experiente, o terapeuta, ajuda a desvendar os nós complexos de mal-entendidos e feridas. Esse é um espaço onde verdades podem ser exploradas e onde a comunicação pode ser reformulada, permitindo que ambos os parceiros vislumbrem uma realidade além dos conflitos. O apoio de amigos e familiares também é um recurso inestimável. Eles são como faróis em uma noite escura, oferecendo luz e calor quando mais precisamos. Suas perspectivas e conforto podem ser essenciais, lembrando-nos de quem somos além das sombras do lar. Práticas de autocuidado, meditação para acalmar a mente, exercício para fortalecer o corpo e hobbies para alimentar a alma, são como poções pequenas, porém poderosas, que restauram energia e equilíbrio. Estas atividades são rituais diários que nos ajudam a manter a sanidade e a saúde em meio ao caos. Por fim, estabelecer limites claros,
É como desenhar um círculo de giz mágico ao redor de si mesmo, dentro do qual só podem entrar aqueles que respeitam seu espaço e sua essência. Para aqueles que precisam de mais ajuda, procurar um profissional é como buscar um sábio conselheiro, capaz de oferecer orientação para navegar o caminho tortuoso, seja para tentar reparar os fios rompidos ou para cuidadosamente desfazer os laços de um modo seguro. Cada estratégia é um capítulo em uma jornada para redescobrir a própria narrativa, longe das tramas tóxicas e rumo a um epílogo de esperança e renovação. Decisão de permanecer ou partir. Num mundo ideal, o amor sempre seria recíproco e gentil, mas no universo real, repleto de sombras e luz, as decisões do coração podem ser tão labirínticas quanto qualquer conto que eu poderia tecer. A decisão de permanecer ou partir de um casamento tóxico se entrelaça com uma complexidade de fios emocionais, financeiros e logísticos, cada um puxando em uma direção diferente. Imagine-se numa encruzilhada em uma floresta densa, onde cada caminho é coberto por neblina. Um caminho é o da permanência, marcado por esperanças de mudança, pelo bem-estar dos filhos ou pela necessidade de segurança financeira. Há promessas sussurradas entre as folhas de que talvez, apenas talvez, o parceiro possa mudar, transformando o veneno em poção de cura. O outro caminho é o da partida, árduo e incerto, mas com promessas de um novo amanhecer após a longa noite. É um caminho que exige coragem para enfrentar o desconhecido, para deixar para trás o familiar, não importa quão doloroso seja. Em tal encruzilhada, o conselho de sábios conselheiros profissionais torna-se um farol. Como guias experientes, eles podem ajudar a desvendar os mistérios de cada caminho, oferecendo clareza onde antes havia apenas confusão. E a rede de apoio, amigos e familiares que se assemelham a uma corte de fadas guardiãs, oferece força e consolo, sustentando o coração quando o peso da decisão se torna insuportável. Nesse ponto da jornada, cada passo, seja para permanecer e lutar pela transformação ou para partir em busca de novos horizontes, é um ato de profundo autoconhecimento e bravura. As escolhas feitas aqui não são apenas sobre o agora, mas também sobre quem se deseja ser quando o amanhecer finalmente romper as sombras. Recuperação pós-separação. Após a tempestade de um casamento tóxico, a terra parece devastada, mas sob a superfície, a promessa de novos crescimentos aguarda, pronta para brotar. A jornada de recuperação pós-separação é um ato de reconstrução, não apenas de lares e rotinas diárias, mas de identidades inteiras que foram desgastadas ou perdidas nas sombras da relação. Visualize um jardineiro cuidadoso, cujo jardim foi deixado em desordem após uma longa estação de negligência. A primeira tarefa desse jardineiro, o self emergindo de uma relação desgastante, é avaliar o solo de sua existência, decidindo quais partes podem ser salvadas e quais precisam ser replantadas. Terapia, neste contexto, é como o trabalho de revolver a terra, trazendo à superfície pedras de traumas e raízes de dores passadas, limpando-as para que não obstruam o crescimento novo. Reconstruir redes de apoio social é o próximo passo. Isso envolve estender ramos, às vezes timidamente para velhos amigos e novos conhecidos, tecendo uma treliça de relações que podem sustentar e nutrir. Essa rede é crucial, pois cada conexão funciona como um fio de sustentação, mantendo o jardineiro de pé, mesmo quando o trabalho se torna árduo. Redescobrir interesses pessoais e profissionais é como plantar novas sementes em solo preparado. Talvez o jardineiro descubra paixões esquecidas ou novos interesses que trazem cor e vida ao jardim. Essa redescoberta é um processo vital de autoexpressão, permitindo que a pessoa renove sua paixão pela vida e pelo trabalho, redefinindo quem ela é
e o que deseja ser. Finalmente, há o aprendizado para estabelecer e manter limites saudáveis. Como um jardim bem cuidado, onde cada planta tem seu espaço para crescer sem sufocar as outras, assim também o indivíduo aprende a proteger seu espaço pessoal, garantindo que as relações futuras sejam nutritivas e não invasivas. Este período de recuperação é uma época de redefinição pessoal, um tempo para o jardineiro aprender novamente não apenas como crescer, mas como florescer. A terra, embora antes sombria, agora promete novas belezas e novos começos. Cada passo tomado para curar é um passo em direção a um jardim mais vibrante e saudável, um lugar onde a alma pode finalmente encontrar repouso e renovação. Você já identificou algum comportamento tóxico em seus relacionamentos? Compartilhe sua experiência nos comentários. Prevenção de relacionamentos tóxicos. Como um velho contador de histórias que traça mapas de terras desconhecidas, cheias de perigos e maravilhas, também podemos traçar o mapa para evitar os caminhos sombrios dos relacionamentos tóxicos. Este mapa começa com o reconhecimento das bandeiras vermelhas, que se erguem como avisos ao longo do caminho. Desrespeito, controle excessivo e uma notável ausência de comunicação aberta. Imagine-se aprendendo a decifrar estes sinais como um aventureiro, aprendendo a ler as estrelas para navegar por mares desconhecidos. Educar-se sobre o que constitui um relacionamento saudável é como estudar estas constelações. Respeito mútuo, apoio, espaço para crescimento individual e uma comunicação que flui como um rio tranquilo, sem as torrentes de mal-entendidos e os redemoinhos de silêncio. Desenvolver uma forte autoestima é o seu escudo. Ele brilha com o polimento de quem conhece seu próprio valor. É uma armadura forjada na autoaceitação e no amor próprio, que protege contra as flechas de críticas e controle. Participar de workshops e buscar aconselhamento são como reunir-se em conselhos com outros aventureiros e sábios. Estes encontros são oportunidades para adquirir ferramentas e armas, estratégias para reconhecer e desviar de comportamentos abusivos antes que eles se enraizem em sua vida. Assim, armados e educados, estamos melhor preparados para escolher caminhos que nos levam à luz e não à sombra. Este mapa, embora pessoal, é também universal, uma guia para todos que buscam amores que elevam e enriquecem, ao invés de diminuir e aprisionar. Suporte legal e direitos. Num mundo frequentemente envolto em sombras, aqueles que se encontram presos em casamentos tóxicos têm à sua disposição uma armadura forjada na lei. Um conjunto de direitos e defesas que serve para proteger e fortalecer aqueles que buscam libertar-se de laços abusivos. Imagine, se quiser, um antigo tomo de leis, cada página um escudo contra a injustiça, cada capítulo uma espada para cortar os grilhões da opressão. Ordens de restrição surgem como barreiras mágicas, desenhadas não de tinta, mas de palavras poderosas que guardam contra a ameaça imediata. Elas são conjuradas nos tribunais com a ajuda de magistrados, destinadas a manter o mal distante, permitindo que as vítimas de abuso respirem em um espaço seguro, livre das garras de seus opressores. Os processos de divórcio são como labirintos, complexos e desafiadores, mas necessários para navegar a fim de alcançar a liberdade do outro lado. Dentro deste labirinto, a custódia dos filhos se torna uma questão crucial. Cada decisão, uma escolha de caminho, com o objetivo de proteger os jovens inocentes e garantir que seu futuro não seja ofuscado pelas sombras do passado. Neste cenário, os advogados especializados em direito de família são como guias experientes, conhecedores dos caminhos e armadilhas do sistema legal. Eles fornecem conselhos essenciais, desvendando os mistérios da lei e traçando estratégias para enfrentar adversários formidáveis.
Sua representação é mais do que mera assistência. É uma defesa fervorosa que busca justiça e segurança para aqueles que não mais podem suportar o peso do abuso sozinhos. Para aqueles que caminham por estes corredores sombrios, é vital buscar essa orientação legal, para entender não apenas as opções disponíveis, mas também as melhores maneiras de utilizar essas opções para proteger a si mesmo e aos entes queridos envolvidos. Assim, armados com o conhecimento e a proteção da lei, indivíduos em situações de casamentos tóxicos podem encontrar não apenas um caminho para a segurança, mas também um novo começo, livre das sombras que uma vez os ameaçaram. Desvende os segredos da sabedoria milenar para superar os desafios do século XXI no e-book Estoicismo no século XXI. Estratégias antigas para desafios modernos. Descubra como cultivar resiliência, alcançar prosperidade e fortalecer seus relacionamentos. Não deixe passar esta chance. Garanta já o seu exemplar. Link no comentário fixado. Se viu valor em nosso conteúdo, compartilhe suas experiências nos comentários e ajude a construir uma comunidade de apoio. Inscreva-se no canal e ative as notificações para mais conteúdos que transformem sua vida. Obrigado por assistir e por iniciar essa jornada de transformação. A mudança começa com você. Até a próxima.